Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, já estamos no ar com mais um Viver com Fé e Saúde. Com grande alegria, entrando na casa de cada um de vocês que nos recebem por todo esse nosso Brasil maravilhoso, pela TV Imaculada aqui em Campo Grande, no canal 15.1 na TV aberta, 21 e 521 pela NET, e a você de Belo Horizonte, Minas Gerais, essa região maravilhosa, que está nos acompanhando, a TV Imaculada também pelo canal 15.1 na TV aberta. Gente, Belo Horizonte, toda a região ali, também fazendo parte, acompanhando a nossa TV Imaculada, o nosso Viver com Fé e Saúde. Eu mando um beijo para todos vocês aí que nos acompanham e também quem assiste pela Parabólica, através do canal 321. Pessoal, é o Brasil inteiro agora que tem a oportunidade de acompanhar a Rede Imaculada de Comunicação e nós ficamos muito felizes com tudo isso e a gente poder evangelizar por todo esse nosso Brasil maravilhoso. Mas nesse momento, eu quero que vocês acompanhem o quadro Viver com Fé e quem está conosco neste mês é a teóloga Maíla Guiar, que vocês já conhecem, ela já veio aqui vários momentos no programa Viver com Fé e Saúde e ela também é uma grande parceira da TV Imaculada. E ela está falando, gente, nesse quadro, como podemos vivenciar bem esse tempo de quaresma e eu convido você a acompanhar. Maíla, é com você. O ano de 2025 é um ano especial na nossa vida cristã e católica, porque 2025 é o ano do jubileu da esperança, a esperança que nunca nos decepciona. Por isso, esse ano é um ano da graça do Senhor. Não podemos deixar passar em branco isso na nossa vida. Um dos grandes chamados a viver esse ano jubilar é aproveitar que a Igreja nos oferece a graça das indulgências, a graça conseguida através da nossa conversão. Temos aqui na nossa arquidiocese 7 igrejas jubilares, onde nós podemos ir até ela fazendo uma peregrinação, participando da Santa Missa, comungando, confessando-se, ou seja, estando em estado de graça, rezando pelo Santo Padre nas suas intenções. Com isso, conseguiremos as indulgências, a grande oportunidade que a graça do Senhor faz chegar até nós. É por isso que também, nesse tempo da Quaresma, a Igreja nos convida a termos uma busca ainda maior na vida sacramental, especialmente buscando a graça pelo sacramento da confissão, nos arrependendo sinceramente daquilo que ofende ao Senhor. O sacramento da confissão é esse lugar onde nós encontramos a misericórdia de Deus. Buscar, então, o sacramento da confissão, onde o Senhor está ali para se oferecer a nós pelos nossos pecados. Outra prática muito importante sacramental é a própria Eucaristia, o centro da nossa vida, porque ali está Jesus. Aproveitemos esse tempo de Quaresma e possamos reforçar ainda mais a importância e a centralidade dos sacramentos da confissão e da Eucaristia. O Senhor nos chama e nos oferece a sua graça nesse tempo tão especial da Quaresma. Maíla, querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, para o Viver com Fé e Saúde, por estar conosco em todo esse tempo da Quaresma. Muito obrigada, viu? Pessoal, agora no mês de março, finalizando o mês de março, nós vamos falar, claro, sobre mulheres, né? Nós ainda não havíamos abordado aqui. E o tema dessa semana vai ser exatamente o projeto que ele ainda está em construção, ele ainda não foi finalizado, mas logo ele já vai estar à disposição para todas as pessoas, não somente as mulheres, mas para todas as pessoas que quiserem adquirir, quiser conhecer essa obra que contém a história de várias mulheres protagonistas, que na verdade é o nome do projeto e é o nome também, que é um livro, essa obra é um livro, né? E é o nome do programa dessa semana, que é Mulheres Protagonistas, a Arte da Superação.
A nossa convidada é a coordenadora editorial Tatiana Almeida, ela que é psicóloga, mora lá em Rio das Ostras, está lá falando diretamente com a gente, já está ali conectada só aguardando. Ela é coordenadora editorial juntamente com a Marcele Alves, que vocês já conhecem, que ela já esteve aqui no Viver com Fé e Saúde e está no bloco conosco, no quadro Viver com Saúde, dando dicas, né, acerca sobretudo da saúde mental agora no mês de março. Então ambas, Tatiana e Marcele, são as coordenadoras editoriais deste livro, que é o tema dessa semana, Mulheres Protagonistas, a Arte da Superação. Então eu convido todos vocês a se reunirem aí para acompanhar essa entrevista maravilhosa que eu tenho certeza que vai ser com a Tatiana Almeida. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo, mas nós já voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Fiquem por aí, combinado? Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, vocês acharam mesmo que não falaríamos sobre o mês da mulher? Aliás, todos os meses são das mulheres e dos homens também, né? Não tem essa diferenciação. Mas o mês especial de março, 8 de março, né? O Dia Internacional da Mulher. E, em alusão ao mês de março, pelo Dia Internacional da Mulher, nós falaremos sobre mulheres protagonistas, a arte da superação. E a nossa convidada, minha amiga querida, que está falando lá de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro, a Tatiana Almeida, ela que é psicóloga, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Seja muito bem-vinda, Tatiana! Obrigada pelo convite, um prazer imenso estar falando aqui para vocês, ter esse contato maravilhoso com a Cláudia, um prazer. Querida, para quem está nos assistindo, está perguntando quem é essa psicóloga lá do Rio, que sai no Rio das Ostras, a Tatiana Almeida. Fala para todo esse nosso Brasil. Quem é você? Se apresente para o nosso público. Sim, como foi falado, sou a Tatiana. Eu nasci em Campos dos Goytacazes, mas morei na capital por 23 anos. E há 3 anos eu estou aqui em Rio das Ostras, que é a região dos lagos aqui do estado do Rio de Janeiro. Sou psicóloga, mãe de 3 meninas, né? Uma jovem e 2 crianças. Sou palestrante, trabalho com a terapia de família, trabalho um pouco com a arte-terapia. Tanta coisa, né, para falar que a gente fica até procurando, né, o que vai dizer, né, Tati? Olha, e o tema do nosso programa, Mulheres Protagonistas, a Arte da Superação, na realidade é um projeto, é sobre esse projeto que você vem trazer aqui pra gente, que você vem nos apresentar. Então fala pra gente, como é que surgiu esse projeto Mulheres Protagonistas, querida? Vamos falar um pouquinho desse projeto, né? Principalmente nesse mês que dá um foco especial, né, ao mês da mulher, no dia 8 de março foi o Dia da Mulher. E o Mulheres Protagonistas, ele surgiu, esse projeto não surgiu, não partiu só de mim, mas da Marcele Alves. A Marcele Alves foi coordenadora de um livro, de uma obra que eu participei, a Cláudia também, né, estou envolvida. E depois desse trabalho, por conta eu fazer muita palestra, encontro de mulheres, chá para mulheres, a Marcele também, eu já fiz vários trabalhos com ela, palestras, e tivemos a ideia de criar o projeto Mulheres Protagonistas, onde mulheres iam escrever capítulos relevantes ao universo feminino. Capítulos que elas vão contar da sua própria história, de outras mulheres ou do próprio cotidiano. Então, Mulheres Protagonistas, da Arte da Superação, partiu da ideia, né, depois da minha participação como coautora no livro Estações da Vida. Olha aí, vocês conhecem bem a Marcele Alves, que é a psicóloga que está nos dando dicas acerca da saúde mental da mulher no quadro Viver com Saúde. Então, vocês já conhecem a Marcele, ela já esteve aqui em nosso programa, não é? E fala pra gente do objetivo desse projeto maravilhoso, onde vocês estão reunindo mulheres de vários pontos do nosso país para falar sobre a história de cada uma, cada qual com o seu tema, cada qual com a sua vivência, não? Tati, conta pra gente o objetivo principal desse projeto. Então, é justamente essas mulheres contarem histórias, mulheres personagens reais do dia a dia, como nós, né, Cláudia?
E essas mulheres, elas vão contar a história delas de acordo com a vivência. Como nós temos, assim, capítulos do livro que são histórias diferentes, a mulher e a superação, como a mulher lida com abertura e fechamento de ciclos, a mulher e recasamento, entre outros temas. Então, cada uma foi escolhendo um capítulo que mais tinha a ver com elas. E aí, nesse capítulo, elas vão falar um pouco de si mesma, ou até mesmo de uma outra história, né? E essa história, ela vai entrar ali contando, com o objetivo, realmente, de ajudar outras mulheres a dar voz à própria história. Não se expressar, né? Ter essa expressão. Exatamente. E qual que foi o critério de escolha sua e da Marcele para ir buscar essas mulheres? Porque, na verdade, uma história, sobretudo de superação, a grande maioria das mulheres tem. Sempre tem algum ponto, né, em que ela precisou ressignificar a sua vida, o seu fazer, os seus sonhos. Mas existe uma característica em específico que vocês pontuaram para buscar cada personagem dessa obra, querida? Sim, boa parte das mulheres são mulheres que eu e Marcele conhecíamos. E assim, mulheres que nós fomos percebendo no decorrer do tempo que mulheres que tinham alguma coisa para contar, mas estavam esperando a oportunidade para esse momento. Mulheres assim, mulheres guerreiras, mulheres empreendedoras, mulheres multitarefas e mulheres muito resilientes, mas que nunca perderam o canto, a doçura, a feminilidade. Então, são pessoas que trazem alguma coisa que, naquele momento que nós fomos elaborando os capítulos do livro, tal pessoa poderia escrever isso, né? Poderia agregar, dar contribuição. E também outras mulheres, né? Indicaram uma amiga, nós temos uma coautora de Macaé, que é estado do Rio, que ela indicou umas 3 amigas, e nós temos uma quantidade de coautoras de Macaé aqui também. Olha, que E muito bacana. bacana, mulheres que desempenham grupos de mulheres e fazem trabalhos muito legais, muito voltados para isso. Então, é claro que alguns temas nós colocamos lá para que elas pudessem escolher, e aí não tinha nada a ver com elas. Porque quando o tema não tem nada a ver com uma pessoa, ela vai falar assim: mas isso não tem nada a ver comigo. Eu falei: então pode mudar, estamos abertas às mudanças. Pode escolher aquilo que você tem afinidade, intimidade e conexão. Exato, que é fundamental para poder desenvolver o contexto de uma boa obra, não, Tati? É, E outra coisa, o Mulheres Protagonistas, ele é um projeto que ele ainda não está finalizado. Ele ainda está não. sendo composto, ele ainda está sendo adequado, enfim. Ou seja, qual mensagem que você acha que ainda encaixa nesse projeto? A mensagem que encaixa é É, a mensagem que vai atingir o coração das mulheres, olha porque é aí. justamente para ajudar mulheres que têm uma história parecida e elas não conseguem falar, elas se fecham. E nós, como psicólogas, sabemos muito disso, que as pessoas guardam coisas, né, histórias no decorrer de muitos anos e aquilo não é trabalhado. Quantas sequelas emocionais elas vão levar durante a vida? E esse livro ele vai justamente nesse ponto, ajudar as mulheres a entender que elas passam por esse problema, não passam por esses problemas sozinhas. E assim, aí a gente foi escolhendo vários coautores, são coautoras especiais, inclusive Cláudia foi convidada, mas é uma mulher multitarefas, tem muitas coisas, mas ainda tem tempo. Eu acredito que você pode agregar muita coisa no Mulheres Protagonistas. Gente, é um convite muito especial que eu recebi da Tatiana e da Marcele. Ele ainda está guardado na caixinha, ainda estou estudando exatamente por conta dessas atividades que a gente precisa realmente se dedicar, né, para a gente poder desenvolver um trabalho excelente, uma obra como foi o Estações da Vida. O Estações da Vida, mudar as estações, o que mudou, ele veio exatamente num ponto muito delicado que todos nós vivíamos. Eu falei sobre o projeto aqui também, a Marcele veio e falou, que foi na época da pandemia, não? Então tudo Sim, mudou. E
O lançamento do nosso livro foi em plena pandemia e foi um lançamento assim muito emocionante e que também traz várias histórias de colegas de todo o Brasil e assim como e vem fazendo, né, a contribuição no desenrolar e na vivência de cada pessoa que tem a oportunidade de tê-lo em mãos, de ler cada história, e assim como vai ser também mulheres protagonistas, né? Pode esperar, eu sei que isso aí pode ser até uma armação do nosso Felipe aqui, que ela vai falar para ela poder participar mesmo, né? Pois Mas é. com Mulheres certeza. protagonistas é muito especial, porque, assim, situações, assuntos pertinentes ao universo feminino. Então, essas mulheres que não esperavam por determinado convite e falaram assim: Nossa, eu não esperava por esse convite, que bom, mas eu não sei escrever. Eu falei: Você vai contar uma história que tem a ver com você. Por exemplo, uma mulher que trabalha com, que sempre, uma psicóloga amiga, sempre trabalhou com dependência química, ela vai contar seu cotidiano, sua vida, seu trabalho com outras Exato. mulheres. Assim como Exatamente. a outra vai falar da resiliência, assim como a outra vai falar da experiência dela, cuidando da mãe, que os papéis se invertem, né? Se inverte, eu sou mãe da minha mãe, e agora o que faço? E por aí vai. E aí é muito incrível quando você traz isso, porque as pessoas realmente, não somente as mulheres, né, mas de uma forma geral, não têm nem ideia do quão é possível realizar um sonho de um livro, de uma obra. É. Né? E a gente fala que livro leva a gente para viagens sem sair do lugar. E essa viagem interna que é feita tem a capacidade de poder realmente conectar a questão do pensamento, a questão, sobretudo, da ação, não, Tatiana? E essa é Sim. realmente a mensagem maior do livro, né? Que a gente possa atingir. Olha, gente, olha como eu já faço parte do projeto. Possa atingir vários corações femininos, né? Às vezes aquela mulher está se sentindo solitária, achando que só ela que passa por aquela determinada situação e que não há saída. Então, com uma obra como essa, com tantas histórias, sobretudo de ressignificação, pode dar essa luz, esse acalento àquele coração sofrido, não, Tati? Sim, justamente. E assim, interessante também, porque algumas falaram para mim: Nossa, eu esperava por um momento como esse, contar a história. Eu queria escrever, mas eu não sabia que momento. Então, há muito tempo eu já pensava em fazer um tipo de trabalho como esse. Mas que bom que surgiu essa oportunidade, surgiu essa possibilidade. E a Exato. mensagem é essa: vai atingir o coração das mulheres. Esse trabalho, como eu falei, vem muito de encontros de mulheres. Eu sempre participei de palestras com meu trabalho com arte terapia também, eu trabalhei com um grupo de mulheres, rodas de conversa, então tudo muito voltado para esse universo feminino. Sim. Ninguém aqui está levantando nenhuma bandeira do feminismo, não Não, é isso. Não não. é nada disso. Mas, assim, a importância e o papel da mulher. A mulher é mãe, a mulher é profissional, a Assim, mulher cuida da mãe que ficou idosa. exato. Assim, como existem os desafios no nosso cotidiano, na nossa correria, pressão do dia a dia, para poder concluir com excelência uma obra tão maravilhosa como essa, também tem os seus desafios, né? Conta pra gente quais foram os maiores desafios que você e Marcela enfrentaram. Sim, E vem desafios enfrentando, porque né? Porque na verdade a obra ainda não foi concluída, ainda não foi fechada, né? nós estamos nesse processo ainda, porque esse trabalho ele já vem de um tempo, né? Porque é um trabalho que vai sendo construído. É. Eu e a Marcele já conversamos, fizemos contato com várias mulheres e muitas delas não, no momento não podiam escrever, não tinham tempo, não tinham como se dedicar. Então, eu acho que, sei lá, eu conversei com umas 70 mulheres, porque Olha, algumas, não, esse momento não dá, eu gostaria muito. Então, você vai pensando em outras, e no decorrer do tempo você vai conhecendo outras pessoas, outras mulheres maravilhosas que vão te indicando outras. E cada dia que passa, eu com esse livro, passei a conhecer muitas outras mulheres e escritoras também. e assim, é incrível porque a gente também acaba aprendendo cada vez mais, né? Umas com as É, outras, essa troca riquíssima que acontece, não, Tati? sim, é uma aprendizagem, é uma aprendizagem. Semana passada mesmo eu estive com um grupo chamado Mulheres Quebrando Tabus,
um grupo de mulheres cristãs e elas desenvolvem temas e esse grupo é liderado por uma coautora, que ela é psicóloga e sexóloga, então, assim, agrega muita coisa para todos nós, agrega. Fica um pouquinho por aí, que a gente agora vai fazer uma pausa. Já já você vem agregar mais aqui para nossa entrevista. Tá. Porque nós precisamos ir agora para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, falando nesse mês especial das mulheres, pessoal, sobre mulheres protagonistas, a arte da superação. A nossa convidada, falando lá do Rio de Janeiro, a psicóloga Tatiana Almeida, já trouxe várias informações sobre essa obra maravilhosa no bloco anterior. Agora, e falávamos sobre essa questão do encontro, do encontrar histórias, mulheres, né, que possam compor essa obra. Me conta agora, houve alguma, de todas que você já ouviu, e todas são muito interessantes, mas houve aquela que mexeu com a Tatiana Almeida, aquela história daquela mulher que falou, peraí, essa aqui me mobilizou a uma emoção diferente. Teve alguma história assim, Tati? Sim, sim. Os capítulos, eu e a Marcele, né, a outra coordenadora, nós lemos os capítulos, né, para fazer algumas sinalizações para as coautoras. E, assim, história, o capítulo Mulheres, Afetos e Desafetos, né, chamou muita atenção. A mulher também, a mulher resiliente, a mulher de superação, que vem relatando sobre histórias de abuso. Então, histórias muito marcantes, muito profundas, que nos emocionam e nos fazem pensar na possibilidade de ajudar outras mulheres nesse sentido. Porque nós trabalhamos com bem-estar, não é, Cláudia? Exato. Nós trabalhamos com bem-estar, de levar o bem-estar, e por que não a felicidade também? Que a gente trabalha com a mente humana, com o comportamento humano. Então, o nosso objetivo é esse, mas essas histórias chamaram muito atenção. Aperta o coração, né? E ao mesmo tempo a gente vê o quão pode ser fator relevante na vida de alguma mulher que ainda esteja passando por uma situação como essa e ela pode perceber que ela pode sim se tornar protagonista, que ela pode sim realizar os seus sonhos, sobretudo de libertação, não? Porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, eu estou vivenciando isso, mas muitas outras vivenciam também. Infelizmente. E é libertador. É libertador quando você consegue falar. A gente sabe que falar faz parte do processo de cura, né? Uma fala terapêutica junto a uma escuta terapêutica também faz toda a diferença, não? Agora me diz uma coisa, que tipo de transformação ou evolução você gostaria que as leitoras experimentassem ao acompanhar as histórias do projeto? Você trouxe essa história, esses capítulos, né, que vão fazer, sem dúvida, toda a diferença, né? Mas fala pra gente, com certeza você imagina já aqueles feedbacks, as pessoas falando, tem os leitores que fazem questão de mostrar para os coautores que está fazendo a diferença sim, e isso é gás para a gente também, né? Então, conta para a gente essa parte da transformação ou evolução que você gostaria que os leitores experimentassem. A transformação, o desejo também, o desejo de perceber o potencial que cada uma tem. Não só o potencial, mas como eu falei anteriormente, se libertar de determinadas coisas, dar um outro significado para a vida, esse ressignificar. Porque quando eu faço uma leitura e essa leitura ela vai mexer comigo, eu vou começar a pensar em algum movimento de mudança, alguma transformação e também dar um outro significado para a minha vida, ou ressignificar, né? É por aí mesmo. Exatamente. E também sentir o desejo de ajudar outras mulheres. Sem sombra de dúvidas, a importância de dar voz a essas mulheres também, né? Dando voz a essas personagens na obra,
com certeza, compartilhando as suas histórias, vai consequentemente dar voz a essas outras mulheres, não? Sim, e essas mulheres, elas estão assim elas ficaram muito motivadas a falar, a escrever, e elas assim aguardam por esse momento do lançamento, né? Que esse lançamento vai ser presencial, né? Porque o nosso foi no Estações da Vida, foi online, mas esse vai ser presencial. E nós já tivemos encontros com algumas mulheres, porque algumas não se conhecem, né? Nós temos algumas coautoras do Rio de Janeiro, capital. Temos aqui em Macaé, eu falo aqui porque eu estou próximo de Macaé, Rio das Ostras é próximo de Macaé. Tem coautora de Vitória, tem coautora de São Paulo também. A nossa coordenadora Marcele Alves está na Argentina Isso. atualmente. Aham. Vamos ter uma coautora no Mato Grosso. Tem Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso. Então, mas é emocionante, porque nós fizemos alguns encontros entre elas e tem muita troca, e é muito bacana. Fizemos assim, entre as do Rio de Janeiro, entre as de Macaé, em algum momento na vida todas vão se encontrar. E sem sombra de dúvidas, essa possibilidade do encontro realmente, né? Encontro de almas, literalmente, né? Porque é algo tão iluminado e que agrega tanto a outras pessoas, sobretudo para quem está nessa área da coautoria também, né? Faz toda a diferença. Você acredita, Tatiana, que a literatura ela pode ser uma ferramenta, sobretudo para mudar a maneira como a sociedade vê as mulheres e o seu papel no mundo? Se esse livro seria uma ferramenta, Isso. sim, uma ferramenta. Só complementando alguns comentários que eu fiz, né, anteriormente, até agora por último, é uma ferramenta porque elas vão poder utilizar ajudando outras pessoas, né? Elas vão ajudar, elas vão fazer uma autorreflexão, elas vão se sentir motivadas até fazer outros tipos de trabalho, Até né? Porque porque, o objetivo é isso, é aham, esse. e até porque a gente sabe que a leitura transforma vidas, transforma pessoas, transformando o mundo, inclusive, né? Então é uma ferramenta assim muito poderosa na mão de todos, não? Na mão de qualquer pessoa que tenha a possibilidade de encontrar um livro, de poder ter a possibilidade de viajar neste livro. Sem sombra de dúvidas, nós estamos mudando não só o mundo, mas o mundo daquela pessoa, né? Sim. E hoje a leitura, né, o livro físico, ele ainda é muito importante, porque eu Eu sempre prefiro converso, particularmente. eu também prefiro. E até conversando com a Marcele, pelas nossas palestras, as mulheres, principalmente, não, quando a gente faz também palestra para um grupo misto, né, as pessoas gostam de, quando eu falo do livro, Estações da Vida, as pessoas gostam de pegar o livro, É, tocar, é, escreve aqui, vamos é. tirar uma foto, Riscar, né? Aham. essa coisa assim da proximidade, isso nos aproxima. Então é legal, mas é uma ferramenta que é importantíssima, vai ajudar muita gente, muitas mulheres. E são mulheres coautoras, as coautoras também são mulheres em sintonia com Deus, Exato. conectadas. E essa questão da espiritualidade faz toda a diferença, né? É tão importante você falar isso. Importante, inclusive tem um capítulo que fala sobre a mulher e a espiritualidade. Olha só. Ele, na verdade, ele contempla vários aspectos, né? Da realidade, da vivência humana, não? Só falando assim rapidamente, né, das Pode falar. histórias, né? Mulher multitarefas vai ser abordado, a mulher mãe profissional, a mulher e a resiliência, a mulher e a espiritualidade, a mulher e o recasamento. Então tem várias vertentes aí, mas são mulheres assim muito especiais e mulheres conectadas com Deus. Qual o olhar que você espera que as pessoas tenham sobre ele? Porque a gente sonha sobre um filho, né? Porque essa obra acaba sendo um filho nosso, né? E que acaba sendo parido quando acontece o lançamento da obra, do livro. E claro que a gente almeja que as pessoas possam ter acesso,
que possa realmente contribuir na vida daquela pessoa. Mas, além disso, o que você espera sobre essa obra? Qual que é a sua expectativa em relação ao público que vai ter acesso a esse projeto? Então, vamos falar assim, que gere assim uma felicidade também, uma alegria, uma felicidade, uma conexão com elas mesmas. Eu falei em vários momentos aqui sobre a motivação, que essas mulheres consigam olhar para si mesmas e ver o seu potencial. Porque nós sabemos, né? Eu trabalho como psicóloga clínica e eu sei quantas mulheres chegam até o consultório com autoestima baixa, se sentindo desvalorizadas, inferiorizadas. Então, é justamente isso. Se olhar e ressignificar sentimentos, emoções. Tati, conta pra gente o seu capítulo, qual que é o seu capítulo, e dá um spoiler pra gente sobre o seu capítulo. Então, eu vou falar como a mulher lida com abertura e fechamento de ciclos, né? Há 3 anos eu me mudei, eu morei 23 anos no Rio, na capital, no Rio de Janeiro, me mudei para Rio das Ostras. Então, assim, eu tive que fechar muitos ciclos na minha vida. Foram muitos anos vividos lá, então foi mudança de escola das minhas filhas. Eu não quero me mudar, eu gosto daqui, e muda de casa, e assim, uma série de coisas que eu tive que fechar e dar abertura a outras situações aqui. Eu vim também com o objetivo de morar aqui, porque é um lugar mais tranquilo, a minha mãe é uma pessoa acamada, então, para voltar os cuidados para ela. Então, eu tive que fechar muitas coisas na capital, demorou, tá? Foi um processo bem demorado para fechar esses ciclos e dar abertura para outros ciclos novos. Mas eu digo que aqui em Rio das Ostras, muitos ciclos foram abertos e, assim, e muito bons. Só o fato de conhecer novas coautoras também, que tem a ver com o que a gente está falando. Sim. Mas não é fácil, não. Fechar ciclos, abrir outros. E há que se ter coragem, né? E o fato de se ter coragem não significa que não passou pela esfera do medo. Porque o corajoso também sente medo, não, Tati? O corajoso, ele sente medo, mas a diferença é que ele enfrenta esse medo, não? E hoje em dia, cada vez mais a gente poder enfrentar o medo que nós temos, faz com que a gente, sobretudo, se impulsione, né? Agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, sobre a importância desse projeto para a sociedade que você falou para a gente, né? Principalmente nesse mês de março que passou, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, dessa relevância de um projeto como esse. Qual que é a mensagem final que você nos deixa? Então, queridas amigas e mulheres, vocês são importantíssimas. Então, vocês têm potenciais que estão aí escondidos, coisas que precisam situações que precisam ser faladas, expressadas, tantas qualidades, tantas coisas que podem ser desenvolvidas. Procurem leituras que vão edificar, né? Porque as mulheres, elas precisam de coisas que edifiquem, né? Exato. Quando nós buscamos coisas que edificam, isso vai sendo construído de uma maneira muito positiva, de uma maneira com muita conexão com elas mesmas, com Deus e com outras amigas. Porque quando a gente consegue se conectar bem com a nossa própria imagem, nossa própria pessoa, nós temos a possibilidade de nos se conectar bem com as outras pessoas, né? Exato. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tatiana Almeida, psicóloga, falou sobre mulheres protagonistas, a arte da superação. Querida, muito obrigada pelo seu sim aqui para o Viver com Fé e Saúde. A TV Imaculada, nós estamos aqui de portas abertas para que você possa trazer os temas que você achar relevante para que possa contribuir aqui com todos nós, tá bom? Muito obrigada pelo seu sim. Eu é que agradeço, foi um prazer ter esse convite. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Tatiana Almeida, querida, muito obrigada pelo seu sim mais uma vez aqui ao programa Viver com Fé e Saúde. Olha só, pessoal, que coisa mais interessante, né? A Tatiana que nos deu a entrevista no programa da semana, e quem está conosco o mês inteiro é a Marcele Alves. A Marcele, que é, juntamente com a Tatiana, coordenadora editorial desse projeto maravilhoso, Mulheres Protagonistas na Arte da Superação. Então, Tati, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, e em breve essa obra vai ser realmente divulgada. Assim que ela for lançada, ela vai ser divulgada para que todas as pessoas possam adquirir, possam ter acesso a essas histórias fantásticas, conforme a Tatiana nos trouxe. E olha só, gente, agora nós vamos acompanhar no quadro Viver com Saúde a Marcele Alves, que é psicóloga, está falando com a gente lá diretamente da Argentina, e trouxe nesse mês todo do dia, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, dicas acerca, sobretudo, da saúde mental. Marcele, é com você. Você tem dificuldades em definir seus objetivos? Eu sou Marcele Alves, psicóloga clínica, e vim trazer uma dica de saúde mental para você, mulher, no mês da mulher. A dica é: defina intenções diárias. Isso mesmo, definir intenções diárias é uma maneira eficaz de trazer foco e propósito aos seus dias. Ao estabelecer uma intenção, você cria uma direção clara que pode te ajudar a enfrentar os desafios, manter a sua motivação, promover uma mentalidade mais positiva. E isso vai te tornar mais saudável. Mas como fazer isso? Eu vou te ensinar. Primeiro, reserve um momento pela manhã. Ao acordar, mulher, tire alguns minutos para se conectar com você mesma e definir uma intenção para o seu dia. Pode ser algo simples como: hoje eu quero ser mais gentil comigo mesma, ou vou priorizar meu bem-estar. Segundo, visualizações. Encoraje-se a visualizar como seria um dia que a intenção estivesse clara e presente para você. Que ações você tomaria? Como você se sentiria? Isso te ajuda a internalizar a intenção. E terceiro, ao final do dia, reserve um momento para refletir sobre como essa intenção foi aplicada. Pergunte-se: consegui honrar minha intenção? O que eu aprendi? Para você não esquecer, definir intenções é uma forma de autocuidado e de autoconhecimento. Ao permitir definir uma intenção, você está se comprometendo a viver de maneira mais consciente e autêntica. Cada dia é uma nova oportunidade para alinhar suas ações com as suas intenções ao que realmente importa para você. Eu sou Marcele Alves, psicóloga clínica, e essa foi sua dica de saúde. Marcele, querida, é uma alegria muito grande ter você aqui no mês de março, onde nós falamos, né, sobretudo em relação à questão do Dia Internacional da Mulher. Então, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu sim. Pessoal, o programa Viver com Fé e Saúde já está quase encerrando. Aliás, já está encerrando. Você que chegou somente agora, não tem problema algum. Você pode nos acompanhar pelo canal no YouTube. Se você ainda não acompanha, não é associado no canal do YouTube, então se cadastre lá. Rede Imaculada de Comunicação, clique em inscrever-se, curte, comente, compartilhe, se você gostou muito. Sendo assim, você vai nos ajudar a fazer crescer esse canal, que é o grande sonho de São Maximiliano Kolbe, fazer a evangelização para que a evangelização possa acontecer, e você é que nos ajuda e contribui para que isso possa acontecer. Então, clica lá, Rede Imaculada de Comunicação, lá também tem todos os programas que vão ao ar, e você também pode dar sugestões de pauta, ligando aqui pra gente, falando: olha, eu quero que fale sobre determinado assunto, e se você quiser indicar também o profissional,
vai ser maravilhoso. Você pode entrar em contato no nosso WhatsApp, 67 99347 0532. Você também pode nos ajudar a construir o programa Viver com Fé e Saúde e vai ser uma alegria muito intensa do nosso coração saber que você também faz parte dessa grande obra de evangelização. O programa chegou ao final. Fiquem com Deus, te cuidem. Agradecemos sempre a Mãezinha do Céu, que nos acolhe, que nos direciona, sobretudo, para que a gente possa levar o melhor para cada um de vocês. Um beijo grande, que tenham todos uma semana abençoada e cheia da graça de Deus. Te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!